nome é Elis Carvalho, eu tenho 32 anos e eu resolvi tornar pública a minha denúncia contra um dos meus treinadores de artes marciais de uma academia na Cidade Nova, no município de Ananindeua, no estado do Pará. Esse abuso sexual que eu sofri durou mais ou menos dos meus 10 aos 14 anos. Ele era uma pessoa que tinha total confiança da minha e da minha família. Ele me viu crescer desde que eu nasci, né? E tudo começou, as primeiras lembranças que eu tenho, né, são de quando ele resolveu também me dar aulas de história e geografia, né? E nessas aulas de história e geografia, ele dizia que se eu acertasse uma questão, eu ganharia um beijo. E esse beijo era na boca. Isso se tornou muito recorrente, para além dos momentos em que nós estávamos estudando história e geografia, né? Mas também nos momentos em que nós estávamos a sós. E chegou, eu lembro de uma vez ter ocorrido de ele dizer para eu colocar a língua e que ele duvidava que eu não sabia beijar de língua. E eu me lembro que eu tinha 10 anos nesse período. Uma outra lembrança que eu tenho também é de uma vez que eu estava a sós com ele, na casa dele, nós estávamos estudando, e ele me levou para o quarto dele, né, com a cama de casal dele e da esposa, me deitou na cama e deitou por cima de mim, né? E eu lembro de sentir algo entre as minhas pernas. E ele perguntava se eu estava sentindo. Eu demorei muito tempo, muitos anos, para compreender que naquele momento eu estava sendo estuprada. Eu tenho poucas lembranças desse período de 4 anos que eu fui abusada sexualmente, mas as lembranças que eu tenho são muito fortes e muito traumáticas e deixaram consequências muito cruéis na minha vida, né? E que eu precisei e preciso lidar ainda hoje e provavelmente pelo resto da minha vida. Essas dores todas acabaram fazendo com que houvesse um ápice desse sofrimento, que foi uma tentativa de suicídio, que felizmente deu errado. E eu tive a oportunidade de estar hoje em dia tratando as minhas feridas, cuidando da minha criança que foi ferida, que foi violada. Hoje em dia eu faço tratamento psiquiátrico e psicológico para tratar desses traumas que ficaram entranhados em mim, né? E assim, o fato de eu estar aqui hoje dando o meu relato dessa vivência, né, que eu tive, dessa violência que eu sofri, é o resultado, né, de muita terapia, de muito tratamento. E mais um resultado, né, desse tratamento que eu venho fazendo já há 6 anos, desde quando eu tentei suicídio, fez também com que a minha voz se erguesse e eu pudesse ter coragem, né, vencer o medo, vencer o sentimento de culpa, né, e ir denunciar. Eu fui à delegacia, né, e para minha tristeza e revolta, descobri que o crime foi prescrito na esfera penal. Então, ele não pode mais ser julgado e nem condenado por esse crime. E o que me restou diante disso foi tentar responsabilizá-lo civilmente. E é um processo que eu estou lutando. É importante dizer que esse crime de violência sexual contra crianças e adolescentes deveria ser um crime imprescritível, porque nós demoramos muito para processar essa informação, para compreender o que aconteceu, porque naquele momento nós não temos conhecimento, nós não sabemos o que está acontecendo e muitas vezes não sabemos nem como falar, como pedir socorro, como saber que tem algo errado acontecendo. E principalmente porque muitos dos casos, a maioria dos casos, são dentro da própria família ou de pessoas muito próximas da família. Então existe uma relação de confiança estabelecida ali, né? Então é muito difícil compreender que aquela pessoa que é uma referência, né, está fazendo algo de ruim para você,
né? Principalmente quando você tem 10 anos, né? É uma criança, é um adolescente. Então, por isso é muito importante a educação sexual. O meu abusador, ele é evangélico, ele é professor de artes marciais, muito famoso no meio esportivo, e ele tem, à primeira vista, a reputação impecável. Então é muito importante observar as pessoas que estão próximas das suas crianças, porque não está estampado na cara estuprador, não está estampado na cara abusador, né? E ele está solto, né? Ele está solto por aí, ele pode estar dando aula para o seu filho de artes marciais, ele pode estar frequentando a sua igreja. Por isso eu venho, através desse meu depoimento de vida, né, de tudo que eu vivenciei, dos traumas que eu carrego, e de sequelas que vão permanecer pelo resto da minha vida, eu venho também fazer um apelo a quem está assistindo esse depoimento, que é para que vocês prestem atenção nas suas crianças, para que vocês as eduquem sexualmente, para que vocês digam o que são partes íntimas, que ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, que ninguém pode beijá-las na boca, para que elas tenham, para que elas saibam e tenham o conhecimento necessário para o caso de alguém tentar violentá-las, que elas saibam reagir, que elas saibam a quem pedir socorro, para que elas possam imediatamente falar, denunciar. Porque eu fiquei calada por mais de 20 anos. Mais de 20 anos eu fui silenciada por esse abuso que eu sofri. E só agora, né, que eu me sinto mais forte, que eu consigo gravar esse vídeo, que eu consigo ir à delegacia, que eu consigo contar para os meus familiares o que aconteceu comigo depois de tantos anos. Então, para que isso não aconteça. E outra coisa, é muito importante que vocês prestem atenção nas pessoas que estão ao redor das suas crianças, né? E que se vocês observarem qualquer comportamento, né, diferenciado, qualquer coisa, que vocês não sejam coniventes, que vocês não tapem os olhos, que vocês observem, que vocês denunciem, que vocês conversem com essa criança, com esse adolescente, para que você possa extrair se está acontecendo ali naquele momento alguma violência. E não seja conivente, denuncie, não desvie o olhar. É a mensagem que eu quero deixar aqui. Não desvie o olhar das suas crianças. E se vocês observarem qualquer situação, denuncie, vá atrás, investigue. Eu quero agradecer a todos e todas que assistiram esse vídeo até o final. E eu quero pedir, né, que vocês compartilhem a minha história, que é uma história entre tantas histórias que tem por aí. Histórias denunciadas e histórias silenciadas. Então, que esse vídeo, esse depoimento, que ele possa servir para estimular outras vítimas a falarem, a colocarem para fora isso, né? A denunciarem. Se esse vídeo cumprir essa missão, eu já me sinto muito feliz por ter feito, né? Mas acima de tudo, o fato de eu estar fazendo esse processo aqui, né, dando o meu depoimento, já me torna muito mais forte diante de tudo que eu passei, porque eu sou maior do que fizeram comigo, eu sou maior do que o meu monstro, eu sou maior do que o meu estuprador.